Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Vamos para mais um Responde, vamos responder as perguntas de vocês. Lembrando, pessoal, que as perguntas são feitas ainda lá no Instagram. Na última publicação não é nos stories, no direct, e sim na última publicação, como um comentário, beleza? Então vai lá, comenta, que assim que possível a tua pergunta vai ser respondida. Lembrando também que eu tô fazendo lives na Twitch agora, então vai lá no Twitch, segue esse nomezinho aqui, que vai se divertir bastante lá. Lives especiais jogando com vocês, enfim, uma loucura, vai lá e apoia. E então, já sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso amigo Stetilo Gustavo Ferreira. A pergunta dele é assim, ó: Luiz, quem venceria, Shino ou Lee? Tá no clássico na mesma época do exame Chunin. Bom, irmão, tu tá dizendo aqui se fosse uma luta no exame Chunin. Se fosse uma luta no exame Chunin, assim como aconteceu contra o Gaara, assim como aconteceu entre Shino e Zaku e tal. E eu acredito, irmão, analisando bem a luta, seria uma luta muito boa, muito interessante, obviamente, porque Shino e Lee são personagens muito diferentes. Eles são personagens que lutam de formas extremamente diferentes. Shino tecnicamente fica parado enquanto ele lança seus insetos e cria estratégias com seus insetos, e o Lee vai pra cima loucamente. Mas, cara, é difícil pra mim acreditar que o Shino possa vencer, mesmo o Shino usando estratégias que poderiam pegar o Lee, por exemplo, lançando insetos no Lee. Quando o Lee desse um soco nele, tipo no início da luta, ele poderia botar um inseto no Lee logo no início da luta, esse inseto que faria com que o Lee ficasse debilitado de alguma forma. Porém, os insetos do Shino, eles pegam chakra, geralmente, ou prejudicam a pessoa de usar alguns jutsus. Não é regra, mas é geralmente assim que acontece. E no caso do Lee, se fosse sugado o chakra dele, ele ainda assim continuaria lutando, porque ele não depende de chakra especificamente pra lutar. Claro que ele precisa de chakra pra fazer algumas coisas, ele não usa chakra, mas a gente sabe que o chakra é energia natural das pessoas no mundo de Naruto, principalmente pros ninjas. Mas no caso do Lee, ele não seria afetado com sucção de chakra, não seria afetado, talvez, com algum inseto tentando interromper o fluxo dele de chakra. Pois se a gente for analisar os insetos que o clã Burami usa e o Shino usaria, eles trabalham mais ou menos assim. Os Shinkaju, que são os principais, os que ele mais usa, os que ele usou no início mesmo, eles são mais focados em sugar chakra, o que não afetaria muito o Lee, na minha humilde opinião. Outro inseto que o clã usa, que ele poderia usar também, no caso do Shino, seria os Bikoshu. Esses que são insetos mais focados em encontrar um alvo, encontrar alguém, ou seja, não são bons para combate. Tem também os Kidaeshu, que são insetos que devoram a pessoa por dentro, são muito poderosos. Porém, nesse caso, o Shino não tinha esse poder na época, ele não mostrou esse poder. A princípio ele dominou com os anos, quando era mais velho, pois ele só mostrou lá na Quarta Guerra Ninja. Ou seja, nessa fase do clássico ele não teria esse poder, mas no Shippuden sim, e se fosse no Shippuden a coisa ficaria feia pro Lee. Outro inseto é o Renkaishu, mas é um inseto especial do Torune, que só ele tinha os anticorpos para poder usar esse inseto. Esses insetos são muito venenosos e só em tocar numa pessoa ele já deixa a pessoa envenenada e a pessoa morre. Lembrando que se vocês quiserem conhecer mais sobre o Torune e também sobre esses insetos, eu fiz um vídeo especial só sobre o Torune, que é considerado o irmão de Shino, beleza? Então nesse caso, Shino não tinha esses insetos nessa época. Depois ele pegou um pouco desses insetos, mas ele não era imune. Só um cara era imune, que era o Torune. Então ele não poderia usar esses insetos. Talvez no Shippuden sim, mas de uma maneira muito bem controlada, para poder pegar o Lee. Se pegasse o Lee tava ferrado. E outro inseto do clã Burami são os Shokaishu, que também são insetos mais voltados para encontrar um alvo e não para o combate. Então, como eu vejo uma luta acontecendo? Eu vejo o Lee partindo pra cima do Shino. O Shino não consegue vencer o Lee no Taijutsu, mas o Shino treinou muito o Taijutsu para se tornar médio ali e conseguir pelo menos defender alguns golpes. Quando o Shino defendesse alguns golpes de Lee, ele colocaria alguns insetos no Lee, e esses insetos diminuiriam a energia do Lee. Porém, o Lee tiraria os pesos e ficaria muito mais rápido e partiria pra cima do Shino loucamente, batendo no Shino loucamente. Ou seja, o Shino cairia antes dos poderes dos insetos dele fazerem efeito. Porque lembrando, a luta contra o Lee seria uma luta muito rápida, porque o Lee partiria para cima loucamente. Se ele tirasse os pesos, se ele abrisse os portões e tudo mais. Então mesmo o Shino tendo todas essas técnicas de defesa, conseguindo colocar os insetos dele para drenar chakra ou algo do tipo, o Lee não se baseia em chakra. Então só por isso o Lee conseguiria ganhar, na minha humilde opinião. Porque como ele não ficaria afetado, ele continuaria lutando normalmente e Shino não daria conta de defender todos os golpes de Lee naquela velocidade extrema. Claro que no final da luta o Lee sentiria alguma coisa assim, sentiria um cansaço, sentiria mal, mas acredito que quem venceria seria o Lee. Claro que a gente tem uma outra hipótese, que é o fato de ser uma luta até a morte. Se fosse uma luta até a morte, talvez o Shino tivesse uma chance de colocar insetos dentro do Lee, onde os insetos começariam a comer ele por dentro, algo do tipo, fazendo ele morrer aos poucos. Porém, o Shino ficaria bem quebrado também, porque o Lee daria um pau nele, literalmente quebraria a cara do Shino. Então seria uma luta muito interessante. Eu dou a vitória pro Lee no clássico, numa luta dentro das regras do exame Chunin. E se fosse uma luta no Shippuden, a princípio, o Shino tem muita chance de vencer, porque aqueles insetos que comem por dentro são insetos muito poderosos e basta um toque do
destino para que esses insetos entrem dentro da pessoa. Então, obviamente, não teria chance para o Lee. Então, no Shippuden, eu acho que o Shino poderia ganhar e no clássico, o Lee poderia ganhar. Mas qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários a opinião maravilhosa de vocês. E então já vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo Jenison Becker 10. O bicho é brabo e pergunta ele o seguinte: opa, Wiz, opa, irmão, gosto muito do seu trabalho, um salve, salve, irmão. Em um de seus vídeos respondendo perguntas, você disse que o ninja médico é treinado especificamente para entender o corpo e como ele funciona. E o Naruto não tem esse entendimento, onde ele tem só poder de cura. E minha pergunta é a seguinte: ele não deveria conhecer tudo quando conseguiu o poder do sábio de 6 caminhos? Irmão, tu tá muito correto nisso, pois a definição dos poderes de sábio de 6 caminhos é assim, ó: é um estado mental divino, onde permite o cara compreender e entender todas as coisas e seus fundamentos. Então, de fato, irmão, Naruto pode sim saber as coisas quando está no modo sábio dos 6 caminhos. Pode sim compreender como funciona a criação das coisas, como funciona um olho, como recriar um olho. Porém, ele não tem esse conhecimento de estudo, né? Então, agora, hoje em dia, talvez ele não tenha mais. Talvez seja só naquele momento em que ele criou o olho, por exemplo, do Kakashi. E não para sempre. Pois se ele tivesse ainda o conhecimento de todas as coisas, ele seria um cara surreal e não precisaria do Shikamaru para estar do lado dele, né? Então, eu acredito assim, sim, de fato ele teria esse conhecimento, mas só quando está com o modo sábio. Sem o modo sábio, ele não tem esse conhecimento. Então, no momento em que ele tinha o modo sábio, sim, ele podia criar um olho, pois ele sabia como criar um olho e tinha poder para criar um olho. Ou seja, ele era melhor que o ninja médico, melhor que qualquer coisa, na verdade. Nem só que ninja médico, que espião, que hambúrguer, qualquer coisa, pois ele tinha conhecimento sobre todas as coisas e como funcionam elas. Então já vamos à próxima pergunta, que é do Ramonzinho Sanches. Ela é assim, ó: e aí, monstro, salve, salve, irmão. Eu queria saber sua opinião sobre uma luta entre Kenshiro, de Hokuto no Ken, que é o meu personagem favorito, versus Neji. Quem venceria? Não sou fanboy, pode soltar o verbo. E pra quem gosta de assistir animes antigos, recomendo Hokuto no Ken. Bom, irmão, eu não conheço muito bem Hokuto no Ken. Conheci agora que tu me falou, fui lá e pesquisei. Então eu não sei as habilidades dele, mas eu vi que ele é muito poderoso e muito rápido. Então não tem como eu analisar um cara que eu não conheço bem a fundo as habilidades dele. Eu não sei até onde ele pode chegar. Eu não sei se o poder do Neji, por exemplo, de enxergar em 360 graus, bloquear Tengetsu, bloquear fluxo de chakra, ou no caso, bloquear energia do Kenshiro, faria algum efeito. Mas pelo que eu vi, o Kenshiro é overpower. Tipo, é um cara fora da realidade, muito poderoso. Toma soco, toma golpe, queima e não sei o que. E o cara ainda continua lutando. Então, nessa questão, eu vou dar vitória pro teu personagem favorito, porque eu vi que ele é fora da realidade. É um bicho muito forte, muito poderoso, musculoso pra caralho. Toma soco, toma chute, que acontece um monte de coisa, explode coisa, queima, que o bicho não acontece nada. Então, humildemente falando aqui, e sem conhecer o Kenshiro, apenas o Neji, eu vou dar vitória pro Kenshiro por essa resistência extrema que ele tem e muita velocidade, comparando a velocidade do Neji, pelo que eu vi, resistência maior do que a do Neji, pelo que eu vi, e esses dois pontos me fazem dar vitória pra ele, porém eu não conheço ele, beleza? Então é só brincadeira aqui, não leve a sério essa análise. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Daniel MG12, ela é assim: Wiz, se Naruto fez o olho de Kakashi, por que ele não fez um braço pra ele? Bom, a princípio, a gente já liga na pergunta do irmão anterior, e eu acredito que ele não fez um braço pra ele porque ele não estava no modo sábio mais, ele não tinha acesso ao modo sábio naquele decorrer mais. Ele teve naquele momento que ele lutou contra o Madara e tudo mais, depois ele saiu do modo sábio, digamos que perdeu ali todos aqueles chakras, e por isso ele não recriou seu braço e teve que criar com as células do Hashirama. Mas sim, ele poderia criar se ele tivesse no modo sábio de 6 caminhos, porque como eu falei, o fundamento dessa técnica é conhecer todas as coisas e ter a técnica de recriação de todas as coisas. Ele pode criar as coisas como ele criou um olho pro Kakashi. Então eu acredito que ele poderia sim criar um braço, porém no momento que ele perdeu o braço, ele já não tinha mais acesso ao modo sábio dos 6 caminhos, belezinha? Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.